A paz do Senhor, irmãos e irmãs da amada igreja, estamos aqui mais uma vez transmitindo a nossa mensagem do Evangelho virtualmente, face à pandemia aí do Covid-19, esperando, clamando ao Espírito Santo que essa mensagem hoje possa produzir frutos no coração de cada um de vocês, irmãos. Quero saudar a todos e hoje, nessa data, quero saudar em especial o pastor Totó pela colação de grau, né, no bacharelado, na licenciatura em História, e dizer, Totó, que nos sentimos, eu particularmente, todos aqueles aqui da minha família, se sentem felizes por você, pelo exemplo, né, de dedicação, de força, de ímpeto, vontade em estar sempre buscando mais e mais aprendizado. Parabéns, deixo aqui o nosso registro desse parabéns que eu já tive a oportunidade de falar com você por telefone. Meus irmãos, escolhi para a mensagem, né, de hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, que fala da tentação de Jesus. Amém? Então, antes da exposição, eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem bíblica muito conhecida, mas que tem um significado espiritual muito forte, e eu queria trazer aqui alguns aspectos, né, e espero que esses aspectos possam auxiliar aí os irmãos nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação aqui pelo caminho, né, do discipulado, né, de tentarmos ser discípulos de Jesus. Então, muito bem. Primeiro vamos contextualizar o fato, né, essa tentação, logo no versículo 1 aí, já está falando que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse a seguir significa que, anteriormente a esse fato narrado, nós temos ali no capítulo 3, no final do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o batismo de Jesus. Então, esse a seguir é logo depois do batismo, ato contínuo. Não teve intervalo de tempo, não teve nenhum fato que aconteceu entre o batismo de Jesus e a tentação. Foi logo a seguir, né? Esse a seguir é na sequência, sem pausa, ou seja, instantaneamente. Acabou aquele fato, o batismo de Jesus ali no Rio Jordão, com João Batista, e o Espírito já levou Jesus ao deserto. É importante mencionarmos aqui que o batismo de Jesus, ele finaliza, né, o relato bíblico, o relato dos evangelhos,
de que logo depois que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e a voz de Deus clamou dos céus: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós precisamos entender que logo após o batismo de Jesus, ele recebendo o Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso já declarou Jesus ali encarnado, um ser humano, né, como o Filho de Deus. Então, com base nesse relato bíblico, e sendo Jesus o Filho de Deus, mas estando encarnado, estando em carne, entendeu Deus de que ele passasse por tentações. Então, o Espírito Santo que ele recebeu naquele momento do batismo, conforme aqui no relato, instantaneamente, imediatamente, já leva Jesus ao deserto para ser tentado. O Evangelho de Mateus, que nós estamos lendo, fala que Jesus foi levado, mas o Evangelho de Marcos, ele tem uma diferença semântica, uma diferença no vocabulário, que lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 12, fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Por que é importante essa distinção? Porque o verbo impelir, usado por Marcos, diferentemente do verbo levado, né, que é um verbo mais simples, mais tranquilo, usado por Mateus, o verbo impelir, ele é um verbo que relata uma imposição mais forte. O Evangelho de Marcos, ele sempre usa o verbo impelir quando ele está falando de expulsão de demônios, de libertação de pessoas dos demônios, ou seja, Marcos usa o verbo impelir quando é ordenado, impelido aos demônios saírem da pessoa, é impelido aos demônios se afastarem de qualquer possessão carnal, de qualquer mal que eles estejam fazendo nos relatos no Evangelho de Marcos. Então é importante fazer essa colocação, porque isso mostra que o Espírito Santo, ao levar Jesus para o deserto, né, para a tentação, utilizando essa impulsão, esse verbo impelir, mostra a importância, a força desse ato, que não existia meio termo, não existia, mesmo Jesus sendo filho de Deus, não existia naquele momento para ele outra opção. Não, ele seria tentado carnalmente, como um homem, como realmente aconteceu. E a pergunta que nós nos fazemos e que deve ser feita é: mas por quê? Por que essa firmeza? Por que essa inevitabilidade da tentação? Por que Jesus, naquele momento, sendo filho de Deus e prestes a iniciar o seu ministério, precisava ser tentado? Muito bem. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o primeiro homem, né, Adão, ele também foi tentado. Ele foi tentado no paraíso, no jardim, uma única tentação, e ele sucumbiu. E Jesus, como Filho de Deus, como nosso Redentor, como aquele escolhido por Deus para nos libertar, para nos salvar do mundo, das garras do maligno, também precisava ser tentado como Adão foi. Porque para que Jesus pudesse redimir nós, os homens, do pecado, ele precisava mostrar a sua força espiritual. Ele precisava vencer as tentações de Satanás, ao contrário de Adão. Porque nós temos em Jesus a figura de Adão. Adão como primeiro homem escolhido por Deus e que falhou, e Jesus o segundo como filho dele, como Deus encarnado para consertar, vamos dizer assim, para modificar a situação que nos foi imposta pelo erro, pela falha de Adão em sucumbir à tentação, porque o pecado foi instaurado entre nós, o reinado de Satanás no mundo começou pela falha de Adão.
na tentação, ao ser tentado e sucumbir à tentação. Então importava muito para o plano de Deus que Jesus também fosse tentado, que ele vencesse essa tentação. Então por isso que ele foi impelido, não foi dado nenhuma escolha. E Jesus, sempre muito obediente à palavra do Pai, foi para o deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, porque era esse o ponto de partida para o seu ministério até o final do ministério, com a morte na cruz para nos libertar dos pecados. Então, a vitória de Jesus sobre Satanás, ela começa na tentação, ela acontece durante todo o ministério de Jesus, ele vencendo Satanás, ele saqueando a casa de Satanás, até a vitória final na cruz. E nós temos que entender que é a partir dessa vitória inicial de Jesus sobre Satanás no deserto, nessas tentações, que ele começa a vencer Satanás durante todo o seu ministério. Nós ainda vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E é importante também nós colocarmos aqui a questão do deserto, que fala, né, ainda no versículo 1, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Mas aí alguém pode pensar, mas ele já estava no deserto. O batismo, né, ali às margens do Rio do Jordão, era no deserto, né? A pregação, o ministério de João Batista era no deserto, ele morava no deserto, todos nós sabemos disso, se alimentava ali de gafanhotos, mel silvestre. Mas quando fala que levado ao deserto, entendemos o deserto extremo, o deserto longínquo, longe de tudo, longe de água, longe de alimentação, longe de tendas ou qualquer habitação humana, era o deserto mesmo, com animais selvagens, calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite, como eu já disse, sem comida, sem água, ou seja, Jesus foi levado para ser tentado ao extremo. Também aqui podemos fazer uma comparação com Adão. Enquanto Adão foi tentado no paraíso, né, que podemos dizer assim que seria mais fácil, num contexto de ambiente, seria mais fácil para Adão resistir à tentação estando ali num paraíso, do que Jesus estando num deserto com todas as privações possíveis. O exemplo da comida, por exemplo, quando o diabo tenta Jesus, falando com ele para transformar pedra em pão. Se ele falasse isso com Adão ia dar risada, falar, transformar pedra em pão para quê? Eu estou aqui cheio de fruta, cheio de coisas boas para me alimentar, estou aqui, né, no paraíso. Então também essa questão do deserto, quando os evangelhos frisam que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, nós devemos entender o deserto como um deserto extremo, o máximo de ambiente inóspito e selvagem que podemos imaginar, né? E logo no versículo 2 já fala que Jesus ficou durante 40 dias e 40 noites no deserto. Meus irmãos, esse tempo, esse lapso temporal de 40 dias, ele é carregado de um simbolismo muito grande, que nós devemos sim nos ater a esse simbolismo, porque os evangelistas, eles demonstram esses simbolismos como uma forma de mostrar que tudo historicamente se passado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeição no cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele tem a importância histórica, ele tem a importância de contexto, ele tem a importância de narrativa de toda a trajetória do povo hebreu, de como Deus escolheu um povo para ser exemplo, mas a grande importância do Antigo Testamento é corroborar em Jesus Cristo tudo o que foi narrado ali. E esses 40 dias, eles são carregados de um simbolismo muito grande, que é importante a gente estar colocando, né, aqui para vocês,
dos 40 dias. Primeiro, você se lembra que Moisés, quando ele recebeu a tábua das 12 leis, ele também ficou 40 dias no alto do Monte Sinai, também em jejum, né, conforme está narrado lá no Antigo Testamento. E agora Jesus, ele vem para cumprir a lei que Moisés recebeu depois daqueles 40 dias de jejum no alto do Monte Sinai. Jesus, ele cumpre a lei de Moisés. Está cumprida a lei de Moisés, agora vem a nova aliança, né, no Novo Testamento, no reino que Jesus vem pregando. Então a lei de Moisés está cumprida. A lei que ele recebeu ali depois de 40 dias no alto do Monte Sinai. Outro grande profeta do Antigo Testamento, Elias, quando ele caminhou também lá no deserto, na região dele, lá durante 40 dias, para ter um encontro com Deus e ser fortalecido para vencer os falsos profetas de Baal. Também foram 40 dias. Elias, um profeta poderoso, um profeta ungido de Deus, também simbolizou nesses 40 dias de provação até o encontro com Deus, ser fortalecido e ter a condição de vencer os falsos profetas. Da mesma forma como Jesus também venceu todos os falsos profetas personificados ali nos fariseus, nos saduceus, naqueles que ensinavam, que pregavam um ensino que não era o que Deus queria. E terceiro, também podemos ter o simbolismo dos 40 dias de Jesus no deserto, com os 40 anos que o povo hebreu passou também no deserto. O texto, eu acho interessante o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, vamos lá, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2. Olha o que Paulo fala. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, o povo hebreu, nós podemos aqui fazer essa conjunção, esse simbolismo, né, do que o povo hebreu passou e esse momento de Jesus. O povo hebreu foi batizado no Mar Vermelho, como o apóstolo Paulo coloca aqui, foi ali o batismo no mar, e acabou o batismo, eles já foram levados ao deserto e foram tentados durante 40 anos no deserto e sucumbiram. E a mesma coisa Jesus. Logo após o batismo de Jesus com João Batista, foi levado, impelido ao deserto para ser tentado. Mas mais uma vez, ao contrário do que aconteceu antes, quando Adão sucumbiu, o povo hebreu também sucumbiu, todos sabem do que aconteceu no deserto, e adoraram até um bezerro de ouro e tudo aquilo. Jesus foi vitorioso. Então esse simbolismo dos 40 dias, personificados aqui nesse simbolismo do 40, tem essa importância para o entendimento de como Deus, através de Jesus, mostrou que Jesus veio para vencer o inimigo, que derrotou aqueles escolhidos no primeiro momento, mas que Jesus veio personificado como Deus encarnado para vencer Satanás, como realmente ele venceu, para poder nos libertar, para poder nos dar a chance de sermos libertos desse principado, desse reinado de Satanás que está instalado no mundo da queda do primeiro homem. E é importante, então, também destacarmos que aqui no Evangelho de Mateus, tanto como no Evangelho de Lucas, são citadas 3 tentações, que são as 3 tentações famosas, né? Conforme eu li aqui, a transformar o pão, a pedra em pão para se alimentar, para depois pular do alto do penhasco, né, para os anjos salvarem, numa forma de tentar a Deus, e depois levou o pináculo do templo para mostrar a todo mundo e tentar Jesus com poder. Mas o que nós temos que entender é que essas 3 tentações não foram as únicas tentações que Jesus sofreu nesses 40 dias no deserto.
Porque quando a gente lê, parece que Jesus ficou no deserto esses 40 dias e sofreu essas 3 tentações. Mas não. Se nós pegarmos o texto de Hebreus 4, no versículo 15, ele é interessante também. Aqui, olha. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, antes dessas 3 tentações finais de Satanás, Jesus ele foi tentado todo o tempo ali no deserto. E no Evangelho de Marcos, apesar do relato ser apenas em 2 versículos, o versículo 13, Marcos fala, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, Satanás, ele tentou Jesus ali na mente. Ele tentou Jesus ali através do medo de animais, através dos sentimentos físicos de frio, de calor extremo e diversas outras coisas que nós não sabemos, que não estão relatadas nos evangelhos. Mas nós temos que entender essa tentação de Cristo como 40 dias de tentação, e não apenas essas 3 que estão relatadas aqui no Evangelho de Marcos. Foram muitas tentações. E são tentações que nos remetem de novo a Adão. Porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva são tentados, Gênesis 3, capítulo 5, quando eles são tentados, Satanás fala o que para eles? No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, com uma nova roupagem, de uma nova forma, Satanás aqui ele tenta Jesus da mesma forma, querendo conceder poder, oferece todos os reinos, de uma certa forma tenta que Jesus tente a Deus, né, ao pular do penhasco para os anjos virem salvar, é uma forma de tentar a Deus. Então, Satanás, com uma nova roupagem, ele tenta Jesus através do poder, de ser igual a Deus, de agir e viver de forma independente a Deus. E no final, Satanás ainda tenta submeter Jesus a ele. Mas Jesus o vence. Jesus o vence. E no final, principalmente no Evangelho, o Evangelho de Marcos, que é mais sucinto, finaliza que Jesus, né, tendo sentado com Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Isso significa, meus irmãos, que Deus estava com Jesus o tempo todo, assim como acontece conosco. Deus está com a gente quando estamos sofrendo as tentações, da mesma forma que ele estava com Jesus. Deus estava com Jesus o tempo todo, mas Jesus, pelo menos nas tentações que são narradas aqui no Evangelho, Jesus ele demonstra obediência, pois ele responde a Satanás sempre assim, está escrito, está escrito. Quando Jesus diz está escrito, demonstra que ele está obedecendo a palavra de Deus, ele está sendo obediente a Deus. Esta obediência de Cristo é que é a base da nossa redenção. É a base de podermos estarmos com ele intercedendo por nós para nos livrar do pecado, nos livrar de Satanás. Tanto que depois, e essa tentação que Jesus sofreu no deserto foi a tentação inicial. Porque nós entendemos, meus irmãos, que depois que Cristo vence essas tentações no deserto e parte para o seu ministério, ele enfrenta Satanás todo o tempo. Não existem relatos bíblicos anteriores no Antigo Testamento de tamanha manifestação de Satanás como no Novo Testamento. Jesus sai do deserto e todo o tempo por onde ele anda, pessoas possuídas, pessoas endemoniadas, pessoas com doenças causadas por espíritos malignos são libertas por Jesus. Ele enfrenta Satanás durante todo o ministério dele. E Satanás usa aquelas pessoas para enfrentar Jesus. Satanás usa os fariseus, os saduceus para enfrentar Jesus. Satanás usa os amigos de Jesus para enfrentá-los. Ele usa Pedro. Quando Jesus já falando que ia caminhar para a cruz, Pedro falou, não, você não vai. Ele fala com Pedro, arreda-te, Satanás. Satanás usa Judas Iscariotes para trair Jesus. E é essa a luta. Essa é a batalha espiritual. Então, meus irmãos, essa passagem nos mostra, e isso é importante trazermos para os dias de hoje, que vamos ser tentados.
A batalha espiritual é essa tentação que vamos sofrer para que possamos pecar. Batalha espiritual, meus irmãos, não é o que muitas igrejas pregam aí hoje em dia, de que a batalha espiritual é você enfrentar o devorador que vai tirar seu dinheiro, vai tirar seus bens materiais. Que a batalha espiritual é você enfrentar a doença ali, às vezes, física que você está sofrendo. Não, não. O que as escrituras ensinam não é isso. Batalha espiritual é você fortalecer em obediência a Deus para poder enfrentar o pecado. Porque nós vamos ser tentados durante toda a nossa caminhada cristã. Quem prega que aceitar a Jesus é ter uma vida de flores, é ter uma vida num mar de rosas, não está falando a verdade. A vida do cristão é de tentação, como Jesus foi tentado, o Filho de Deus encarnado foi tentado. É o que Deus está nos ensinando. Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós recebemos Jesus Cristo, nós vamos ser tentados. E a forma de enfrentar a tentação é a obediência à palavra de Deus, é a obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Nós temos que estar preparados através do estudo da palavra, através da oração, através do jejum, através do louvor, através de tudo que Jesus nos ensina para enfrentarmos a tentação. O cristão que sucumbe ao pecado, que cai em tentação, é aquele que não está preparado. O cristão que comete adultério, o cristão que comete, que sucumbe às concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, são aqueles que não se prepararam, meus irmãos. Então essa passagem vem nos ensinar isso, nós temos que estar preparados. E essa preparação é através da obediência aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vamos ser tentados sim, tanto que Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar e também estar nos ensinando, lá na oração do Pai Nosso, tem a parte da oração do Pai Nosso, onde nós devemos clamar a Deus para nos livrar de toda tentação. Esse livrar da tentação não é que nós não vamos ser tentados, é nos livrar de cairmos em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, porque seremos tentados, mas que não caiamos. Agora, para não cairmos, é através da obediência a Deus, é através da obediência a Cristo. Então é essa mensagem que eu queria trazer, meus irmãos. Vamos ser obedientes, vamos obedecer aos ensinamentos de Cristo, vamos obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação aqui nesse mundo. Porque durante essa caminhada e durante essa peregrinação nós vamos ser tentados e muito tentados. Mas somente Jesus Cristo para nos fortalecer. Da mesma forma que os anjos de Deus estavam com Jesus, o ajudando a enfrentar as tentações, hoje nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus nos auxiliando a enfrentarmos essas tentações. E temos Jesus como nosso intercessor perante a Deus, intercedendo por nós. Cabia a Jesus passar por essas tentações, ele foi impelido a passar por essas tentações, para ele, carnalmente, ele como Deus encarnado, poder sentir o que nós passamos hoje e derramar sua misericórdia sobre nós. Então Jesus, tendo sido tentado, ele sabe que nós também somos tentados, que nós somos carne, que a nossa carne ela é tentada. Mas a forma de enfrentarmos essa tentação, meus irmãos, mais uma vez, é em obediência a Cristo. É essa mensagem que eu queria trazer aos irmãos hoje, para reflexão e para que possamos nos fortalecer na palavra de Deus, obedecer a Cristo e assim podemos enfrentar todas as tentações que vamos encontrar no nosso caminho, na nossa peregrinação. Um grande abraço, que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e que em breve, passada essa pandemia, possamos estar congregando pessoalmente e podermos falar, fortalecer uns aos outros para enfrentarmos todas as sortes de tentações e provações que vamos encontrar pelo caminho. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus.